Prontinho, gravando. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Silvio Bittencourt da Silva. Eu falo a partir da Unicinos, mais especificamente do Portal de Inovação da Unicinos. O Portal de Inovação funciona como um ambiente colaborativo que procura traduzir o conhecimento produzido na universidade em aplicações que gerem impacto social e transformação do mundo real. Como uma das nossas iniciativas, especialmente na época da pandemia, nós convertemos muitos dos nossos eventos, workshops, atividades em uma série de webinars. Estes webinars se traduziram nesta série chamada de Trilhas da Inovação. No Trilhas da Inovação, nós procuramos conectar profissionais da academia e das empresas, profissionais, obviamente, de referência, e que possam trazer aqui, à luz do seu conhecimento e da sua experiência, assuntos, temas, discussões que sejam relevantes para a inovação em diferentes setores de todo o Brasil. A discussão de hoje, ela vai especificamente para o setor da saúde, porém, com uma discussão muito focada ou relacionada ao tema dessa trilha, que é a temática da inovação. E para ser mais preciso, na gestão da inovação. Ou seja, a questão que nos norteia hoje é como gerir a inovação, e particularmente a inovação no setor da saúde. Para conduzirmos este debate, nós contamos aqui com a presença da professora Khadija Faquim. A professora Khadija é pesquisadora, professora doutora Khadija Faquim, é pesquisadora na área de gestão da inovação, coordenadora do programa de pós-graduação em administração da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com vasta publicação na área, diversas interações, capítulos de livros publicados, entre outros. Depois a professora Khadija pode se apresentar também melhor. Contamos aqui com uma perspectiva talvez mais tecnológica, se me permite assim, Priscila, e também empreendedora na área da saúde, a professora Priscila Lora, também professora, doutora Priscila Lora, pesquisadora na universidade, professora, uma série também de artigos e publicações vinculados a esta área, e empreendedora. Ela hoje é uma das principais líderes da BioSense, uma empresa que nós temos orgulho de contar como parte das empresas ou como integrante da incubadora Unicinos, da nossa Unicinos. E o nosso colega Wagner Dornelles da Silva. O Wagner lidera a área de inovação dentro da Santa Casa de Misericórdia, dentro da função de coordenação. Tem diversas iniciativas articuladas em rede para a área de inovação, inclusive algumas delas articuladas com a própria universidade do Vale do Rio dos Sinos, e estamos agora numa fase ímpar dessa relação, que é a constituição de um hub de inovação da saúde na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, orientado pela Unicinos, do qual este webinar hoje já faz parte do conjunto de atividades que compõem o nosso plano de trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, professora Khadija, professora Priscila, colega Wagner. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão conosco aqui via Teams, já coloquei a chave. e que eu peço para fecharem os seus microfones na medida do possível, todos aqueles que estão no nosso webinar, fizeram a inscrição antecipada, e, é claro, aqueles que de maneira assíncrona nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando, os que nos acompanham de maneira assíncrona são aqueles que nos acompanharão via YouTube ou acessarão pela fanpage da Unicinos. Então, sejam todos muito bem-vindos a este webinar. Eu passo a palavra inicialmente, então, à professora Priscila Lora, para que ela possa conduzir a sua fala inicial. Nós teremos, então, um giro aqui de falas, inicialmente com a Priscila, depois com o Wagner e, por fim, com a professora Khadija, para, então, conduzirmos
algumas conversas cruzadas, respondermos aos questionamentos daqueles que nos acompanham e mais alguns temas relevantes que surgem no nosso bate-papo. Professora Priscila, a palavra está contigo. Tá certo, então. Boa tarde, Silvio. Desculpa, mas eu vou ter que fazer uma menção, dar um oi para o Geraldo, que eu vi que entrou aqui, ligou a câmera. Saudade dos tempos nossos do Saúde Digital. Precisamos marcar algo. Então, queria agradecer, né, a ti, a todo o Tecnocinos pelo convite. Da mesma forma como tu citas que a Biosense, vocês têm orgulho, a gente tem orgulho de estar aqui dentro, né, e ter essa relação saudável e construtiva que a gente tem com a Unicinos e com o Tecnocinos. Então, meu nome é Priscila Loura, como o Silvio já fez uma introdução breve, eu sou professora da área da saúde, eu sou farmacêutica bioquímica de formação, sou mestre e doutora em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e conforme já foi comentado, sou uma das sócias fundadoras da Biosense, e eu preparei um pitch bem rápido aqui para apresentar um pouquinho da nossa empresa para vocês, para quem não conhece ainda, saber um pouquinho mais quem a gente é, o que a gente tem feito. Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Vocês enxergam minha tela? Sim? Tá bem. Então, vamos lá. Então, nós somos 3 sócios fundadores e nós unimos nesse grupo dos sócios fundadores as diversas áreas necessárias para fazer uma empresa desse porte, desse escopo dar certo. Como vocês falam, um escopo de gestão da inovação, que é bastante presente, um escopo da elétrica e da nanoengenharia e o escopo da saúde. E acho que a gente tem orgulho de dizer que essa construção, que esse trio tem feito muitas coisas legais acontecerem. Somado a esse trio e junto aqui nesse trio desde o início e algumas pessoas que foram se agregando ao longo do tempo, a gente tem hoje uma vasta equipe de pesquisadores associados de mais diversos níveis, e isso é muito legal da gente estar aqui dentro, porque a gente tem escopos de estagiários, de cursos técnicos, alunos de graduação, alunos graduados, alunos mestres, pesquisadores doutores, e a gente divide hoje aqui na Biosense pelos projetos que a gente desenvolve. Então, a gente tem o maior grupo de pesquisadores envolvidos nesse projeto, que é o dispositivo móvel de tempo de protrombina, de coagulação, que eu vou falar logo na frente, e vocês podem ver que é uma larga equipe e com muito orgulho liderada por uma biomédica, que é uma das pedras iniciais aqui da Biosense. E na sequência a gente tem uma outra equipe técnica que está envolvida no desenvolvimento de um segundo produto, com um escopo bem forte de biologia molecular. A gente tem um braço forte em gestão de projetos, que é uma estrela que nos chegou do curso do Gil, aqui da Unicinos também. E a gente tem uma equipe de validação clínica e de registros Anvisa, que tem feito bons frutos, e a gente acredita que com esse time extenso e super qualificado, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. E o que a gente quer é simplificar o diagnóstico laboratorial. A gente quer ampliar o acesso ao diagnóstico laboratorial e fazer com que ele chegue mais perto de todo mundo. Por que isso, né? Então, acho que todos vocês já devem ter, em algum momento, feito exames de sangue, e hoje esses exames de sangue, eles são, na maior parte das vezes, feitos por laboratórios centrais, que muitas vezes estão associados a grandes serviços, e isso faz com que a gente precise se deslocar até esses serviços, isso faz com que, eventualmente, a gente tenha grandes maquinários, muito complexos, pessoas super qualificadas fazendo esses exames. Por que isso, eventualmente, pode ser um problema, né? Por que eu estou apresentando isso como um problema se eu sou farmacêutica bioquímica? Porque, algumas vezes, a gente não tem tempo para esperar todo esse fluxo acontecer. Então, existe um termo em inglês que chama time to response, né? Então, o tempo de resposta dos exames laboratoriais nem sempre é aquele que a gente precisa que seja. Então, nas situações de maior urgência, quando vocês chegam lá numa porta de urgência e emergência, quando vocês estão internados, no mínimo, a gente tem um fluxo que leva em torno de 30 minutos a 1 hora. E a gente quer mudar uma parte desse cenário com alguns testes, como trabalhando com plataformas de sensores eletroquímicos que são muito similares aos que vocês conhecem de testes de glicose de ponta de dedo. Então, isso é o que a gente vem desenvolvendo.
de uma forma muito verticalizada dentro da empresa, construindo desde a manufatura desse sensor que vocês estão enxergando, até a eletrônica que detecta ele, e até todos os softwares e os processos de certificação que vão vir depois desse dado. Então, como eu comentei, o primeiro produto que tem perspectiva de chegar ao mercado ainda nesse ano de 2022 é esse teste rápido portátil que determina o tempo de protrombina. O tempo de protrombina é um parâmetro utilizado na coagulação do sangue e hoje o cenário que a gente tem é de esse exame sendo realizado num laboratório central, onde muitas vezes o paciente que faz esse teste para alguns cenários, acompanhamento de algumas medicações, tem que se deslocar até esse laboratório central para fazer uma coleta de venopunção, uma coleta de braço. Esse material vai para esses equipamentos complexos que eu comentei com vocês. Esse material é processado, esse resultado vai para um sistema e esse sistema fica disponível. Então, nesse fluxo, no processo normal, a gente tem de 4 horas até eventualmente mais de um dia. E com o teste que a gente quer colocar no mercado, que é muito similar ao teste de glicose, vai ser possível realizar esse exame, então, com uma gota de sangue tirada da ponta do dedo do paciente, onde esse teste vai ser feito ali na hora, naquele momento, então, por isso eles são chamados de point of care. E a gente quer trabalhar também, a gente já está transformando os nossos produtos para isso, com a transmissão de dado, no sentido de que esse dado não vai ficar só no equipamento que fez a leitura. Ele vai para a nuvem, ele vai ser alimentado com outras informações clínicas e o resultado de tudo isso chega na mão do clínico, da pessoa que tem que tomar a decisão. E com esse apoio do exame, mais os dados clínicos e mais uma projeção com o que já é esperado, ele consegue fazer uma tomada de decisão rápida e muito mais segura. Então, a gente já está em processo de finalização de desenvolvimento, com prospecção de manufatura com indústrias próximas a nós e com todo o fluxo desenhado de registro Anvisa. E a gente fez diversas validações com o mercado no decorrer desse processo. E essas diversas validações com o mercado só nos reforçam que esse produto, sim, ele é relevante, sim, ele tem mercado e sim, a gente precisa mais competição ao redor disso. Ele também tem um projeto de fomento associado, que é um projeto acadêmico de validação de tecnologias para o SUS, o que nos reforça novamente que outros pares acadêmicos entendem que essa é uma temática relevante, e isso nos ajuda também nos processos de validação clínica junto aos serviços, em especial aqueles serviços que atendem o SUS. Então, a gente está falando num contexto de biosensores, de um mercado que deve chegar até 33 bilhões de dólares em 2026, e somente no contexto de coagulação a gente sabe que são realizados em torno de 89 milhões de testes por ano no Brasil. Então, é um mercado, ele existe, ele é significativo. Além desse produto da coagulação, a gente trabalha associado a outras tecnologias, como eu comentei, uma tecnologia bem nova, que pode nos proporcionar muitas coisas, que é a tecnologia de biologia molecular de CRISPR. A gente tem outros produtos paralelos que foram sendo desenvolvidos no decorrer dessa caminhada da Biosense, que estão no nosso prospecto de futuro, e nós temos como algumas tecnologias que são parte do nosso core, o desenvolvimento de IoT, inteligência artificial, microfabricação, o uso de grafeno e o uso de CRISPR. Então, seria isso que eu queria apresentar inicialmente, agradecer a atenção de vocês e fico à disposição para conversas que a gente possa ter na sequência. Muito obrigado, Priscila. Obrigado por conduzir a apresentação dentro do tempo. Passando a palavra, então, para o Wagner. Por favor, Wagner, a palavra está contigo. Excelente. Já começamos muito bem, né? Parabéns, Pri. Realmente muito fantástico o trabalho que vocês fazem aí. Eu, pessoalmente, já pude visitar a parte de tecnologia lá da Unicinos e fiquei encantado também, né? Bom, pessoal, boa tarde. Né? Assim como a Priscila, eu também preparei um material para conduzir com vocês um pouco sobre como que a gente vai tratar essa temática, né? Então, se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, prazer em conhecê-los. Eu sou o Wagner, eu sou engenheiro de produção. Tenho um MBA na área de administração, mas também atualmente estou realizando mestrado em engenharia de produção.
Costumo dizer que sou prata da casa, né, justamente porque a minha graduação e também o meu próprio mestrado estou fazendo na Unicinos, e a gente vem realizando um trabalho muito bacana juntos e, enfim, venho aprofundando cada vez mais a minha linha de pesquisa em gestão da inovação, qual a Débora Oliveira é a minha orientadora, né. Eu sou bolsista CAPES, sou apaixonado por inovação e tecnologia e atualmente estou no cargo de coordenador de inovação da Santa Casa, né. Então, falando rapidamente aí sobre a Santa Casa, ela é uma instituição aí que tem, né, mais de 200 anos, um dos primeiros hospitais do estado, e que é um complexo de grande dimensão, que atua com atendimento aí de mais de 6 milhões de procedimentos e mais de 1.200 leitos dando suporte e, é claro, principalmente o atendimento ao SUS. Então, a Santa Casa ela é um complexo hospitalar filantrópico, ou seja, nós temos como intuito um atendimento mínimo de 60% do SUS, mas só no último ano, em 2021, a gente já realizou aí 71%, 73%, perdão, de atendimentos voltados ao Sistema Único de Saúde. É um complexo hospitalar de 9 hospitais, isso, 9 hospitais, e o 10º está sendo construído justamente para dar mais suporte à população. Antes da gente começar a falar, né, sobre um pouquinho sobre as inovações que a Santa Casa atua, eu acho muito importante a gente nivelar um pouco sobre o que é inovação, né? E a gente às vezes desmistificar o conceito que se tem de que inovação ela está atrelada à parte tecnológica, né? O Manual de Oslo ele já diz que a inovação ela não está necessariamente ligada à tecnologia, e sim à espécie de mudança, né, que seja ela significativa, que venha trazer uma melhora de desempenho para a organização. E não só isso, né, mas Schumpeter já dizia, que era um dos principais pesquisadores, que a inovação ela acaba incentivando, né, a competição no mercado, justamente por propor mais desafios ao trazer algo novo, né, e fomentar o capitalismo com isso. Bom, mas o que faz um centro de inovação, né? Então, aqui na Santa Casa, a gente tem uma área específica para trabalhar a inovação dentro da instituição, né? E o nosso principal intuito é conectar com os principais ecossistemas de inovação, fazendo com que nós consigamos trabalhar com soluções que venham suprir as nossas dores aqui dentro, né? E venham otimizar, né, os nossos processos, seja eles evitando desperdícios, reduzindo custos e principalmente atuando nessas novas dores, né? E é claro, a gente consegue atuar principalmente na nossa cultura de inovação, através da conexão de pessoas, processos e tecnologias, né? Ou seja, para que a gente consiga trabalhar a inovação de forma contínua e também bem linear, a gente tem que ter muito bem essa tríplice alinhada aí, quando a gente for falar de novas soluções, né? Então, a inovação, ela também tem a ver, sobretudo, com pessoas e processos, né? Ou seja, todos têm que estar muito bem alinhados no propósito. E aí, quando a gente fala sobre inovação na área da saúde, nós temos muitos direcionadores, né? Porque os desafios da saúde pública no Brasil são grandes, assim. A gente tem cada vez mais o envelhecimento da população, ou seja, de que maneira a gente vai lidar com essa quantidade de pessoas que estão atingindo uma idade e estão durando mais, né? Como que a gente vai poder dar um cuidado melhor para esses pacientes, né? A gente tem também um grande aumento de demanda de atendimentos da população, né? Como é que a gente vai suprir esse atendimento? Como que a gente pode produzir mais e atingir melhores qualidades com o time que a gente tem, né? A gente tem também uma redução da verba nacional destinada à saúde, em consequência disso, a crise econômica também, né? Hoje, a grande parte de medicamentos, por exemplo, isso é comprado tudo em dólar, né? Como é que a gente consegue controlar a partir da inflação, né? Para que também não seja prejudicada a operação. E a gente tem também, claro, impactos sociais também causados pela pandemia, né? Muita gente teve seus empregos perdidos, né? E isso também acaba gerando
uma crise no próprio sistema. E também temos a desinformação sanitária, né? Falando o próprio específico da parte da pandemia, né? As pessoas que não se vacinaram, né? Que acabaram, enfim, contraindo Covid, tiveram seu agravamento clínico e foram para uma UTI. Então, talvez acaba perdendo o espaço para outras pessoas que deveriam ter acesso àquele tipo de saúde, né, para aquele determinado momento, né? E isso serve muito de input, na verdade, né, para o nosso propósito aqui com o Centro de Inovação, né? Então, a gente tem como foco o nosso SUS Déficit Zero, né? O que a gente quer dizer com isso, pessoal? Então, como eu falei, a Santa Casa ela tem esse compromisso de filantropia, né, o qual a gente chegou a atender no ano passado 73% da população, e esse déficit ele nos gera um déficit SUS de 15 milhões por mês, né? Ou seja, de que maneira a gente pode suprir esse déficit que ele acontece todos os meses. Então, o nosso centro de inovação, ele tem como objetivo buscar soluções, seja elas tecnológicas ou não, ou produtos, enfim, que venham trazer de alguma maneira mais segurança para o nosso paciente, que venham dar mais empoderamento médico assistencial, ou seja, como a gente pode desonerar eles de algumas informações, ou trazer dados mais completos, com informações mais concisas, né? Mais qualidade assistencial, de que maneira a gente pode captar mais valor desses projetos que a gente vem atuando aqui dentro, como a gente pode ter mais eficiência operacional atuando com o nosso mesmo time, e, claro, trazer mais sustentabilidade para o negócio, né? Porque se a gente for ver, às vezes a conta ela não bate, né? E com isso a gente também tem a possibilidade de criação de novos produtos, né? Seja desenvolvendo internamente ou atuando com parceiros para atuar em um novo segmento. E aqui eu trago uma reflexão que é algo que a gente costuma trabalhar muito aqui dentro, né? A inovação ela não tem que ser encarado como algo novo, uma modinha, né? É algo que veio para ficar, ela tem que ser considerado como um organismo vivo que, assim como uma área de faturamento faz parte de uma empresa, né? A gente tem importância tanto quanto aos demais. Então, eu queria trazer um pouquinho dos cases, assim, de algo que a gente vem trabalhando, de algumas soluções, né? Por exemplo, essa solução aqui é a No Harm, que é uma solução que atua na nossa farmácia clínica. Eu tenho bastante orgulho dela, porque eu pude acompanhar ela desde o início como um projeto de pesquisa que se tornou uma ferramenta super completa, que é através da inteligência artificial, ela atua em prescrições de medicamentos, né? Justamente identificando o que está fora do padrão, que necessita ter um olhar clínico melhor da nossa farmácia clínica, justamente para que evite danos a esse paciente. Então, o farmacêutico clínico acaba tendo essas intervenções e acaba focalizando apenas do que realmente tem maior necessidade de priorização, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a Santa Casa conseguiu aumentar em 8 vezes a sua produtividade através dessa solução. Tivemos já uma boa farmacoeconomia na utilização dela também. Mais de 315 mil prescrições a nosso time de farmácia clínica conseguiu validar desde o início dessa solução e mais de 30 mil vidas foram impactadas, ou seja, através da intervenção dos farmacêuticos clínicos, a Santa Casa conseguiu evitar com que esses pacientes tivessem um agravamento clínico de ir para uma UTI ou até mesmo ir a óbito, né? O que é super positivo. E falando um pouquinho de números, assim, né? Lá em 2019, os nossos farmacêuticos clínicos sem a inteligência artificial, eles validavam uma média de 3 mil prescrições. A partir do momento que a gente começou a atuar em abril de 2020 com a No Harm, esse número conseguiu dobrar aí. E depois ele foi triplicando, quadriplicando, e a ponto da gente chegar já em 8 vezes aí em 2022. Hoje a gente não está ainda no nosso ápice de prescrições validadas, que o ideal seria nós atingirmos os 100%, mas nós demos um salto de 2%, que era o que era verificado de todo o complexo, para 30% atualmente, né? O que é um número super significativo. Nós também temos um know-how técnico interno muito
forte também, muito positivo, porque nós temos um desenvolvimento interno muito bacana, né? Então, nosso time de inovação aqui, hoje a gente conta com 3 desenvolvedores extremamente capacitados e mais uma gestora de projetos que consegue conduzir toda essa parte de necessidades internas que nós conseguimos também desenvolver. Aqui eu compartilho com vocês um aplicativo que a gente desenvolveu, que é o app da hotelaria, que ele tem como principal objetivo facilitar a gestão de higienização dos leitos, né? Então, como que funciona? O técnico de higienização, ele vai delegar para o higienizador qual leito ele deve higienizar. A partir do momento que esse higienizador sabe qual leito ele deve higienizar, ele se desloca até o local, ele vai ler com o QR Code para dar início ao processo de higienização, que já está integrado com o nosso RP, então ele não vai precisar ir no computador digitar depois, isso já está totalmente de forma automática. Ele vai finalizar o processo de higienização, que vai uma notificação para esse técnico de higienização, informando que ele deve fazer um checklist para verificar se a higienização já está completa e aí sim finalizar o processo de higienização. Com isso, a gente consegue ter mais agilidade no giro de leito, que é super importante para nós, né? E garante também que o processo seja completo, com qualidade 100%. Então, essa foi uma ideia que veio do nosso time de higienização, que a gente conseguiu idealizar e transformar isso num aplicativo. A telemedicina, né, já não é algo mais tão inovador, hoje já faz parte do nosso cotidiano, né, mas eu não poderia deixar de falar, porque no período ápice de pandemia, para nós foi fundamental. Só para vocês terem uma noção, a gente conseguiu agilizar o processo de disponibilidade dos colaboradores, ou seja, a gente constituiu que a telemedicina era o primeiro contato de informação do colaborador com o médico quando ele tivesse algum sintoma COVID. Então, a partir do momento que os nossos médicos percebiam que esse colaborador ele tinha algum sinal de COVID, eles já agendavam o PCR para ele, e ele realizava esse PCR com uma resposta rápida de até no máximo 48 horas. Ou seja, se lá no início da pandemia vocês retomarem e lembrarem que o nosso Sistema Único de Saúde, ele simplesmente gerava um atestado de 14 dias para deixar esse colaborador isolado, né, a gente teria um ganho aí de 12 dias, né, justamente porque eu detectei antes que esse colaborador está apto para voltar para o seu lugar de trabalho, e com isso ele também, né, não gera um absenteísmo para a Santa Casa e também uma sobrecarga para os demais colegas que talvez supeririam aquele lugar, né. Então, a gente conseguiu também, por consequência, reduzir o número de contágios e também as filas nas emergências, né? Até mesmo a exposição daquela pessoa que não estava, de fato, contaminada com Covid se expor nesse ambiente. Foi um resultado super bacana, tivemos um ganho surpreendente aí de absenteísmo evitado em relação a isso. Como eu falei também, a gente desenvolveu internamente um sistema de gestão de transporte, que a gente brinca que é o nosso Uber do paciente, né? O qual a gente simplesmente fez uma ferramenta onde a área consegue solicitar o transporte do paciente para um lugar do outro, e isso também foi super positivo para nós, que era uma dor que nós tínhamos e que foi super suprida e funciona muito bem. E tem bons frutos aí também conosco, né? Temos o Robolaura, que tem como principal intuito a redução dos casos de sepse, perdão, e através desse monitoramento, né, do paciente, através dos dados clínicos, né, ele consegue identificar um pouquinho antes a deterioração desse paciente, ou seja, ela avisa para o time de enfermagem que aquele paciente ele pode ter um caso de choque séptico. Então, ele alerta justamente para mostrar que aquele paciente ele precisa de uma atenção, precisa de uma intervenção antes que ele entre em choque séptico, né? O que é super positivo e muito bem-vindo também para casa. Atuamos também com a solução da StarGrid, que é uma inteligência artificial para escalas de trabalho, que nos ajuda também na gestão das escalas.
é algo super complexo, as escalas de trabalho, não é algo que o time de enfermagem aprende numa graduação, por exemplo, é algo que eles aprendem no dia a dia mesmo. E as escalas de trabalho, elas têm como intuito tentar fechar as necessidades daquela área, ou seja, o quanto ela precisa de demanda de time, conciliando também com as regras legais, né? Ou seja, eu não posso deixar de dar a folga para aquele colaborador e existem, enfim, regras específicas para aquele tipo de segmento, né? Então, a gente já teve aí mais de 93% de atendimento de folga, justamente porque essa inteligência, ela permite o colaborador consiga indicar o melhor dia que ele gostaria de folgar. E também a gente vem tendo aí, né, uma economia muito bacana pelo fato do gestor não perder tanto tempo em uma operação que não agrega valor nenhum, né, justamente porque a inteligência artificial ela busca gerar para o gestor a melhor escala que ele poderia ter. E aí sim ele apenas realiza um ajuste fino, né? E para o colaborador também é fantástico ele poder indicar para o seu gestor qual o melhor dia que ele gostaria de folgar. Às vezes ele tem um evento, ele tem um compromisso, então ele já consegue com brevidade, né, indicar que dia ele gostaria de folgar. Por último, então, é uma solução muito bacana que a gente também finalizou uma parceria agora recentemente, que é com a Hawaii. Ela é uma solução que está sendo desenvolvida junto conosco, que é uma plataforma para recrutamento de seleção de pacientes que utiliza a inteligência artificial, né? Hoje, o processo de busca desses pacientes para pesquisa clínica é super difícil, assim, né? E a gente tem que ir de forma manual nos prontuários. E essa solução, ela se propõe justamente utilizar a inteligência artificial para suprir essa necessidade. Então, com isso a gente pode ter um melhor recrutamento, né, um recrutamento mais assertivo sobre quem que a gente está trazendo para esse estudo. A gente pode conseguir aumentar a nossa produtividade, gerando mais pesquisas clínicas, né, e com isso trazer mais eficiência para o nosso negócio, ter mais oportunidade, né, de tratamentos inovadores para dentro da casa, que também é super positivo, aumentar a receita e, claro, celeridade das novas terapias, né. Então, o que eu compartilho com vocês é isso, sobre um pouco das ações que a gente está tendo aqui e a importância que esse centro ele tem para nós quanto instituição de saúde, né? Obrigado, gente. Obrigado, Wagner, pela apresentação tão bem detalhada sobre as diferentes iniciativas da Santa Casa, o que é motivo de orgulho para todos nós, né? A certeza de que há a preocupação, o cuidado com toda a jornada do paciente, se por assim podemos dizer. Eu passo a palavra, então, à professora Khadija, para que ela possa tecer suas contribuições a respeito da gestão da inovação. Professora Khadija. Boa tarde. Obrigada, Silvio, pelo convite. Obrigada, Priscila. Obrigada, Wagner. Aí, a gente, só de ouvir vocês, já fico toda empolgada, assim, para saber mais, para querer fazer perguntas sobre os processos, para saber quem colabora, quem não colabora, como é que se reflete sobre isso, como é que quem financia isso. Então, já de antemão, obrigada de novo, né, a vocês por exporem os cases aí, e ao Silvio também por me convidar. A gente sempre aprende muito sobre isso. Bom, dito isso, gente, tentando controlar o tempo aqui também para a gente poder falar sobre essas questões. Sobre gestão da inovação, né? Falar em gestão da inovação, né? No tema de casa do Silvio em 10 minutos pode parecer até cruel, assim, pode ser um castigo, né? Como é que eu vou escolher para dar o tom aqui? Então, eu acho que a minha lógica aqui é trazer alguns dados, gente, e olhar assim alguns desafios macro até chegar dentro da gestão super rapidinho, assim, um desafio dentro de cada um desses pontos, e aí depois a gente pode discutir e tudo mais, né? Primeiro, lembrar só que pela Associação Brasileira de Startups, né, 25% das startups de saúde no Brasil, elas foram criadas nos últimos 2 anos aí, né, durante a pandemia. Então, isso já indica algumas coisas sobre crise, sobre necessidades, sobre reorganização de recursos nesse processo, né?
10% das startups do Brasil, elas são health techs. Então, de novo, reforçando a importância desse setor, e desse setor de uma forma, quão espaço, nós temos muito espaço para criar ainda dentro disso, mas também quanta dificuldade temos aqui em termos de lidar com o paciente, em termos éticos, em termos de organização, financiamento, enfim. A Liga Ventures separou um pouco dessas 500 startups de saúde mais ou menos estabelecidas, né, no país, em que categorias que elas têm se organizado, né, categorias de inovação. Então, as maiores são na área de gestão e processos, e acho que aqui o Wagner trouxe em quase todas as categorias em termos de Santa Casa, né? Gestão e processo, tem planejamento e tem finanças, tem a lógica dos buscadores e dos agendamentos, e a Priscila muito mais aí na área de diagnóstico e exames, que também é um outro grande grupo, né? Duas grandes categorias aí de health techs nesse cenário. Alguns indicadores, assim, de futuro que a gente já percebe muito, se falou muito aqui, né, tanto a Priscila quanto o Wagner falaram em questões de nuvem, questões de coleta de dados, questão de processamento de dados muito rápido, numa velocidade inimaginável, né, há 4 anos atrás, vamos pensar assim. E já tem algumas iniciativas globais muito prósperas, como cooperativas de dados em saúde, né? Pensando numa lógica nova de o que são bens públicos sociais, né? Então, os bens públicos sociais, como, por exemplo, dados para exploração de novas vacinas. Então, a gente já vê na Alemanha, né, especialmente, o berço das cooperativas, nascendo essas cooperativas de dados em saúde. E em 2020, eu acho, a ONU criou um roadmap, é o Roadmap for Digital Global Cooperation, que separa uma lista de bens públicos digitais, e que lá dentro abre toda uma discussão sobre health techs, né, e como elas vão ter espaço nesse caminho aí do processo de inovação. O G7 criou também algo para se chamar de HIDAIR, né, a sigla é I-DAIR, né, International Digital Health and Artificial Intelligence Research Collaboration, enfim, que é esse laboratório colaborativo aí para compartilhar dados sobre pacientes, compartilhar dados da área da saúde, para que outras iniciativas, outras startups ou outras pessoas que tenham ideias possam ir capturar dados para desenvolver os seus negócios lá. E, gente, assim, poderia citar mais outras tantas, né? Tem a Saluscop de Barcelona, especialmente numa lógica, uma plataforma digital, onde o próprio paciente, ele pode liberar os dados de diagnóstico dele, né? Os dados de saúde, os dados históricos dele, e deixar isso público. Então, por que todos esses movimentos, algumas pinceladas desses movimentos aqui, muitos têm algumas coisas em comum sobre eles. Inteligência artificial, muito, velocidade no tratamento dos dados e no diagnóstico, e mas muita questão de colaboração, né, de colaboração para potencializar os resultados. E a partir daí eu vou tirar, dentro do aspecto macro, alguns dos desafios assim, que essas iniciativas têm enfrentado, que é onde iniciar, se for uma health tech, onde iniciar, né? Ela tem que ter, qual é o local em que eu me instalo, né? Qual é o local, qual é o ambiente que melhor vai capacitar o meu desempenho. Se for uma startup, né? Se for dentro de uma organização, por exemplo, se a gente vai pegar mais estabelecidas como a Santa Casa, que já está instalada no local, como é que ela se apropria do que tem de melhor nesse local para alavancar suas iniciativas de inovação? E aí, diga-se de passagem, a atração de talentos, a retenção de talentos também, mas olhando num nível macro. Num nível meso, a gente tem falado muito de que, apesar do setor de saúde
ele ter proporcionado e ter uma vasta oportunidade em termos vou chamar aqui de problemáticas, né? Uma série de dores, uma série de necessidades, ele é muito rico em oportunidades para a inovação. Há uma dificuldade em mapear o ecossistema, e mapear, então, quem são os entes, quem são os atores, quem é que agrega valor para esse negócio e onde eles estão. E uma vez que eu escolhi estar num local em função disso, como é que eu atinjo, ou como é que eu busco quem não está nesse local, né? Talvez a resposta seja um pouco aqui nessas redes, nesses laboratórios virtuais, globais, mas mesmo assim, como é que eu chego lá, né, estando também no dia a dia, imbricado na minha atividade sistemática de fazer, né, ideei, como é que eu faço isso? Tenho que difundir, tenho que agregar valor, tenho que vender, em última análise, como é que eu também me mantenho as redes fluindo, trazendo conhecimento aqui. E aí vem desde rede de inovação, se fala muito aqui nesse mapeamento do ecossistema de apoio, da agregação de valor. Eu não poderia deixar de falar da universidade, né? É um ente que eu estudo muito nesse processo e que cada vez mais a gente vê o papel da universidade nos países desenvolvidos muito no locus a pesquisa oferecendo a inovação, né, ou fazendo essa transferência de tecnologia. O que nós temos percebido, não apenas no setor da saúde, mas em outros setores, é que o elemento ensino, ele também pode ser gerador de inovações, ele também pode ser, aqui num outro canal, numa outra hélice, numa outra missão da universidade, né? O ensino também pode ser gerador de inovação. Então, como é que eu posso vou usar uma palavra que não é a melhor, mas é usar esse conjunto de talentos, de ideias, de reflexões, todas disponíveis, não só no locus da pesquisa, mas também, né? Que vamos lá, eu vi ali no slide da Priscila que tem uma aluna do curso de medicina que faz algum tipo de validação, né? Não consegui terminar de ler, tá, Pri? Mas eu vi ali, é isso, é o ensino auxiliando na inovação, e a Pri é a pesquisadora, então esses vários, como é que a gente mobiliza isso tudo, né? Como é que a gente coloca, orquestra, em última análise? E aí vou cair no nível micro, né? Eu trouxe o território no macro, o ecossistema no nível meso, e vou trazer no nível micro, que é o detalhe da capacitação, né, pessoal? Que é muito legal a gente falar de inovação, e virou uma buzzword. Eu não consigo dizer, como pesquisadora da área, se feliz ou se infelizmente. Realmente eu não sei. Alguns dizem, infelizmente virou uma buzzword. Eu penso, não, mas que bom, tá todo mundo falando disso, né? Aí, não, mas felizmente. Então, tem essas... Isso é bom. Minha primeira percepção aqui é, tipo, que bom que tá todo mundo falando, só que não é só criar um espaço, né? As pessoas que vão frequentar esse espaço, essas redes, esses processos, todo mundo está imbricado, né? Cultura, Wagner trouxe cultura de inovação, mas será que todos que trabalham comigo na minha equipe ou na minha rede, eles estão preparados para... Eles têm as competências necessárias para inovar? Que é algo que, se a gente olhar, Finlândia, né? Finlândia prepara crianças no ensino primário para isso, né? Desenvolve competências para a inovação em crianças. Será que nós somos competentes para isso? Como é que a gente, né? E assumir essa necessidade de formação, de desenvolvimento, de qualificação. Nós temos eu coordenei o MBA, na primeira edição do MBA em Ecossistemas de Inovação, que foi oferecido pela Aliança da Inovação, e que aconteceu na Unicinos. Nesse meio do caminho, a gente encontrou uma série de indivíduos orquestrando ecossistemas, orquestrando inovação em empresas, como a Priscila e como o Wagner, trazendo uma série de dores e de dificuldades. Isso fez nascer um projeto financiado aí pela FAPERDS sobre um projeto que visa o desenvolvimento de competências para a orquestração de ecossistemas, que é um recorte dentro do processo que vai olhar assim,
desde como eu identifico quem agrega valor, até como eu aproximo ele da minha rede, como, enfim, esse movimento todo dos atores que estão próximos, né? Essa é uma das, né, olhando assim, para além da criatividade, da resolução de problemas, do networking, que são as competências essenciais do processo de inovação, tem orquestração vindo aí forte, porque ninguém inova sozinho, e a Pri e o Wagner não entraram no assunto, mas eu imagino que eles não estejam fazendo isso fechados dentro da caixa das organizações ou do time deles. Que eles estejam oxigenados de alguma forma, né? E aí a gente vai ter outras tantas que já chegaram, quer dizer, a União Europeia já percebeu que trabalhar com a capacidade de foresight, né, de olhar o futuro, é necessário. E aí, como é que a gente desenvolve essa capacidade? Será que a gente está pensando nisso? E aí tem aquela reflexão que a gente poderia ficar aqui, eu não vou me estender muito mais, mas a gente aprende na escola, nos dão um desenho do coelhinho da Páscoa e a gente tem que pintar dentro da linha, né? Se a gente sair fora da linha, alguém nos critica. Então, como é que a gente potencializa esse processo, deixando que a gente coloque as orelhas do coelhinho como a gente quiser, né? E fazendo o coelhinho que nós quisermos. Enfim, gente, eu acho que mais ou menos, assim, para a gente fazer essa conversa, continuar essa conversa, é a lógica da colaboração, da orquestração, da qualificação dos profissionais que vão trabalhar também com gestão da inovação para potencializar mesmo aqui nessa nossa conversa as health techs, né, que pelo cenário são extremamente tem uma performance muito legal, mas também em outros setores, em outros cenários aí. Professor Silvio, eu devolvo para ti aí a palavra. As falas de todos estão tão ricas que dá para puxar diversos fios condutores. Antes de eu puxar um para que nós possamos fazer uma conversa cruzada, eu estimulo aqueles que estão conectados conosco via Teams para que façam suas perguntas no chat e eu possa distribuir aqui. Mas antes disso ainda, o Wagner está com a mão estendida. Por favor, Wagner, a palavra está contigo. Obrigado, Silvio. Então, foi super enriquecedora a fala da Khadija, assim, porque super converge com o que a Santa Casa ela vem fazendo também, né? Hoje a gente se conectou com os principais hubs de inovação do Estado para estar inserido nesse meio. Ou seja, o que está atuando de novas tecnologias aqui que a gente pode fazer. Mas também a gente tem esse braço de estudo e pesquisa que também está muito próximo. Agora, recentemente, como o Silvio falou, fechamos um hub com a própria Unicinos para aproximar as pesquisas que estão acontecendo já na Unicinos para trazer para o campo da Santa Casa e também devolvermos as nossas dores para que pesquisas possam ser realizadas, né? E o mesmo a gente também realiza com a própria UFSPA aqui, que, enfim, a nossa vizinha está colada conosco, né? E é super enriquecedor, e é assim que eu vejo que aqui a gente fomenta, né, a inovação dentro, trazendo, enfim, aspectos e soluções que venham suprir as nossas necessidades, né. Mas é claro, você tocou num aspecto super importante, né, Khadija, que é como que a gente vai gerir isso aqui dentro, né. E um dos aspectos que eu busquei apoio da Unicinos também é justamente isso, né, como é que a gente pode transformar a gestão da inovação aqui dentro de uma forma mais orgânica, né? E a literatura ela já diz que a inovação é de cima para baixo, não é de baixo para cima, né? Então a gente já está buscando meios para capacitar os nossos gestores em gestão da inovação, que nós tenhamos braços, né, da inovação em diversos setores e que principalmente essas pessoas elas consigam transcrever essa linguagem para os seus colaboradores, né, e que eles entendam que a inovação também pode ser realizada por eles e não só por um centro específico, né, que isso aconteça de forma natural e sim dentro dos seus setores, né. Então foi fantástico, acho que super casou assim um pouco da fala da Pri com a fala da Khadija, sobre como que a gente vem atuando, né, e a tendência, né, gente, a Pri também falou em aspectos de como que pode
melhorar esses processos que são mais engessados ou que são mais robustos? Como é que a gente pode simplificar algo e trazer algo mais acessível para os nossos pacientes também, né? Então, demais, gente. Obrigado. Está sendo bem rica essa troca. Obrigado, Wagner. Eu estou acompanhando aqui, não temos perguntas ainda, pelo menos no chat, mas na difícil escolha de um fio condutor, dentre as tantas buzzwords no campo da inovação ou no campo da gestão e negócios, está a inovação aberta. De uma maneira muito simples, bem simplória, professora Khadija, a inovação aberta trata de fluxos de conhecimento. Eu citei a professora Khadija porque ela pesquisa a gestão do conhecimento, então já quase uma provocação aqui para a resposta dela. Mas nós falamos em fluxos de conhecimento. E a inovação aberta parte da ideia de que, dada talvez a complexidade, eu não tenha todos os recursos dentro da organização para dar conta disso. Aqui nós temos um arranjo interessante para a nossa conversa. Uma das fontes de conhecimento para grandes empresas ou empresas estabelecidas tem emergido fortemente a partir das startups. E outra, tradicionalmente, são as universidades. Quer dizer, hoje a Santa Casa pode inovar ou potencializar os seus esforços de inovação, contando com o conhecimento oriundo da universidade e contando com o conhecimento oriundo do empreendedorismo inovador de uma startup, como a Biosense da Priscila. De uma maneira geral, eu estimularia aqui a Khadija e a Priscila uma conversa mais lato, né? Como a universidade pode apoiar uma organização como a Santa Casa, além dos esforços que nós fazemos, né? Mas como uma universidade, no sentido lato, pode entregar conhecimento para uma empresa inovadora? Como que uma startup, Priscila, pode entregar conhecimento para uma empresa inovadora? E Wagner, o que a Santa Casa espera de uma universidade? O que a Santa Casa espera de uma startup? Vamos fazer uma referência cruzada aqui. Khadija pode começar, depois a Priscila, e o Wagner valida as nossas ofertas e algo mais. Khadija, por favor. Eu queria ouvir a provocação do Wagner para ver se eu ia me encaixar na entrega, né? O que ele espera. Podemos inverter, então. Vamos às demandas primeiro. Wagner, o que esperar das universidades e das startups diante da complexidade dos desafios de inovação na área da saúde nos dias de hoje? Perfeito. É uma excelente provocação, né? E aqui a gente costuma trabalhar com a inovação aberta mesmo, justamente porque não se tem core para tudo, né? E a gente produz mais e melhor trabalhando de forma colaborativa, né? O próprio Centro de Inovação aqui, a gente sempre busca trabalhar com alguns co-desenvolvimentos até também, né? Quando a gente também busca startups, a gente está buscando soluções de mercado que venham traduzir dores que a gente tem específicas aqui, né? E que sejam disruptivas e não se tem algo no mercado que consiga curar isso que a gente está sentindo, né? E a universidade também, né? Por vezes a gente pode oferecer o que a gente está com maior necessidade, que já se tem algo em andamento em pesquisa, que pode ser traduzido em um produto ou um serviço, que é algo que a gente tem como uma necessidade, né, de aplicação aqui dentro, né? Então, é um trabalho casado que vem constituindo um emprego de esforço tanto do lado da startup ou do lado da universidade, mas também da Santa Casa, né? Eu sempre costumo falar, sempre para as startups que eu trabalho, que eu gosto de trabalhar numa relação ganha-ganha, né? Ou seja, tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para ti também. Essa troca que a gente vai ter, né? Eu tenho que conseguir, seja te impulsionar para o mercado ou fazer com que, enfim, tu tenhas também um bom case, né?
para relatar sobre como que está sendo e eu também, né, ter um bom ganho sobre isso. Então, a gente tem uma metodologia muito bacana, assim, para começar desde o início do projeto, delinear indicadores específicos para sucesso daquela startup, né, e que venham principalmente nos embasar para uma futura contratação também, porque também se fala de business, né, a startup ela precisa se manter também, né, não se vive também só de uma POC, por exemplo. Então, é isso. Não sei se deixei faltar alguma coisa, mas me devolvam a bola que a gente vai rebatendo aí. Posso seguir daqui, então, acho que para aproveitar e engajar. Então, assim, eu acho que hoje, às vezes eu brinco, né? Eu sou. Para mim, a Pri travou aqui. Para mim também. Falhou um pouquinho a tua conexão, Priscila. Eu acho que ela não percebeu. Priscila, a sua conexão. Mas ela é uma pessoa de sorte, ela travou sorrindo. Sim. Eu sugiro que a Oi, melhorou agora? Melhorou agora? A gente te escuta, mas a tua imagem travou para mim, pelo menos. Isso. Deixa eu ligar de novo. Oi. Estabelece. Posso... Retomou, Tá? retomou. Fica à vontade. Então, eu ia dizer assim que eu acho que às vezes eu me sinto a própria dupla hélice, né? Porque eu sou professora na universidade, eu sou empreendedora de uma startup, hard tech, deep tech, health tech, então, enfim, são muitas as demandas. E eu gosto muito de estar em sala de aula, assim, a Bioscience me exigiu algumas escolhas, mas não sair da sala de aula é algo que eu gosto muito, porque eu acho que é lá atrás, sabe? É lá na sala de aula, é lá na graduação, que eu acho que sim, o ecossistema ajuda, enfim, mas o que muda mesmo é o mindset das pessoas. E eu acho que a gente muda o mindset das pessoas por exemplo, assim, e por exercício, né? E, assim, são muitos os desafios que uma empresa de health tech, como a Khadija estava dizendo, que se propõe a fazer um produto para a saúde, tem. Porque a saúde não tem versão beta, né? Então, enfim, eu não posso lançar um produto no mercado que não seja perfeito. Não gostaria que nenhum de vocês tivesse, num contexto de saúde e doença, um produto que não fosse perfeito. Isso vai contra um pouco a lógica do Lean Startup, né? Que a gente tenta estudar e tenta aplicar. R muito e R rápido não se aplica 100% para a saúde. A gente não pode errar na saúde. Então, quem trabalha na saúde sabe que o erro não é permitido. Não é desejado, não é permitido. Então, enfim, acho que a gente tem alguns dificultadores aqui, e quando a Khadija traz que a experiência lá fora é de um jeito diferente, a pesquisa dentro da universidade, ela tem um mindset diferente. Ela tem um mindset voltado para produto, voltado para a resposta da empresa. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa desenvolver mais aqui. Aqui a gente precisa tirar de dentro da universidade um projeto quando ele ainda está muito jovem. Lá fora a gente tira um projeto de dentro da universidade quando ele está próximo à industrialização. Então, assim, acho que a gente, num contexto universidade, entender que essas coisas levam tempo, custam caro e precisam de muitas mãos para serem feitas, eu acho que isso é algo que a universidade pode dar de retorno, sabe? Como eu mostrei ali, a minha equipe é basicamente pesquisadores, grande maioria da casa, da Unicinos, alguns de fora, e eles foram vindo e foram se agregando ao longo do tempo, mas às vezes é uma angústia no desenvolvimento das coisas da Bioscience, porque nós somos exigentes até o último fio do cabelo. E nós precisamos ser assim. E eu acho que uma das coisas que faz com que a gente tenha algo que seja legal de entregar é porque o que a gente desenvolve aqui dentro veio de dores reais. Eu trabalhei muito tempo em laboratório de análises clínicas, eu vivo essa necessidade. Eu não digo que eu preciso entregar um resultado mais rápido porque alguém me falou. Eu digo isso porque eu vivi. Então, eu acho que essa troca do nosso pesquisador, do nosso aluno, do nosso professor, com os profissionais de uma Santa Casa, por exemplo,
é o que vai fazer que as nossas pesquisas sejam mais qualificadas, que a gente tenha um fluxo de entrega o mais rápido possível e que a gente rapidamente valide as nossas ideias. E é duro, às vezes, como pesquisador, como professor, escutar dizer, não, isso não me interessa nesse momento. E é difícil muitas vezes, porque algumas vezes o profissional, ele acha que aquilo não é possível, que aquilo não interessa, porque ele não dimensiona a tecnologia. Então, qual é o limiar? Qual é o limiar de que o profissional não tem todo o conhecimento sobre a tecnologia para saber se aquilo realmente vai mudar a vida dele ou não? E qual é o limiar de escutar o profissional e saber, esse assunto não interessa. E se ele não interessa, eu não devo investir dinheiro e tempo nisso. Então, eu não sei, eu acho que eu só entrei aqui para trazer mais discussões, mas são angústias que eu vivo, assim, acho que a gente tem que aprender a escutar quem está no dia a dia, fazer um filtro do quanto essa pessoa domina da tecnologia, porque nem sempre ela consegue dimensionar que isso é possível, mas acho que a gente precisa trocar mais, assim, acho que esses movimentos são muito necessários. Perfeito, obrigado, Priscila. Passo para a Khadija. Então, Silvio, só resgatando aqui, né? Tu falava lá antes da empresa colaborando com a startup, né? Por exemplo, buscando na startup ou buscando na universidade essa sua fonte, né? Normalmente a gente costuma dizer que a empresa mais estabelecida, né? Ela tem o DNA de dinossauro, enquanto a startup tem DNA de unicórnio, e essas coisas não conversam. Basicamente, tem uma dificuldade aqui. E eu nem vou me atrever, como eu represento a universidade, eu nem vou me atrever a dizer qual é o DNA aqui, né? Mas acho que temos um outro tipo de DNA também, né? Então, temos dificuldades de colocar as engrenagens para girar da melhor forma possível. Especialmente, eu acho que em pesquisa, especialmente quando tem uma necessidade como é a da Priscila, assim, que é extremamente profunda em termos de tecnologia, que tem toda essa responsabilidade. Até queria já ter citado antes, mas tem toda uma reflexão já na União Europeia sobre inovação responsável, né? Que coloca todo esse processo de antecipação, de responsividade, de reflexão, de inclusão de todos os stakeholders na medida do possível para que efetivamente eu tenha esse erro reduzido e todas as questões legais, institucionais. Alguém aqui citou a LGPD também, né? Então, olhar para o seu processo de inovação como um processo de inovação responsável já ajuda. Dito isso, bom, como, né? Só queria deixar uns highlights aqui de novo e como, né, que a universidade pode ajudar. Eu tendo a concordar um pouco com a Priscila que o papel da universidade, a gente que estuda o papel da universidade, vê muito estudo tentando comparar o MIT ou a Universidade da Califórnia, Berkeley, com qualquer uma das nossas universidades da América Latina. Os papéis são diferentes, as histórias, a história de formação, e eu concordo contigo, assim, que é diferente. Acho que a gente vai caminhar, é por isso que eu falei o ensino também gera inovação, né? Então, para a gente poder aproveitar alguns outros caminhos enquanto a gente está nesse processo de melhoria né, da oferta, não sei se é melhoria a melhor palavra, de mudança, né, de evolução desse papel da universidade, mas vamos lá. Eu acho que a gente pode pensar algumas formas de colaboração de um nível muito básico. Eu fiz meu doutorado em Grenoble, no polo de microeletrônica de lá. E o que a gente vê lá é um movimento que é mais difícil de ver aqui. Por exemplo, é o Wagner ou a Pri terem algum graduando que pode atuar, sei lá, atendendo telefone, a telefonista, fazendo iniciação científica comigo. Quer dizer, é algo que é de cultura, que não é propositivo, que não tem um objetivo claro e imediato, mas está ali, está fazendo iniciação científica, está dentro da universidade, está participando do grupo de pesquisa da Khadija, está discutindo ideação, está discutindo como é que como é que eu organizo uma sessão de ideação, está discutindo o perfil da liderança, está participando
da organização de um treinamento no metaverso. A gente está fazendo isso, estou falando porque a gente está construindo isso, um treinamento no metaverso para desenvolver essa capacidade de orquestração, e essa pessoa está ali participando da discussão. Daqui a pouco chega alguma coisa no Wagner e essa pessoa, Wagner, olha só, lá na universidade falaram tal coisa. Esse já é um fluxo. É básico, é desse tamanho esse fluxo. Mas a gente tem que pensar nisso. E lá, gente, assim, as empresas de alta tecnologia, para elas esse é um canal. É um canal. É assim, bom, quais são os canais? Como é que você se aproxima da universidade? Eu tenho tantas pessoas aqui que fazem iniciação científica no instituto tal. Tenho outras tantas, e aí tem, né, os mestrandos, os doutorandos. Mas, poxa, gente, nós temos oportunidade de iniciação científica. No meu grupo tem oportunidade de iniciação científica, e eu, às vezes, a gente poderia chegar aí no limite, bom, como é que comunica, como é que não comunica. A próxima etapa é o caos do DNA, talvez aqui. Mas como poderia ser feito, e para quem está aqui, a gente pode pensar já, né? Sempre a oportunidade de falar, uma oportunidade de expandir. Temos oportunidade de iniciação científica. Projetos de pesquisa em conjunto. Vou falar da minha área mais especificamente, né, gente? Mas a gente tem procurado, quando submete um projeto de capacitação em gestão da inovação, ter um parceiro sempre, uma empresa ou duas empresas aí como parceiras nesse projeto, para que a gente dê vida para essas iniciativas. Então, vamos lá. Eu, Khadija, aqui colocando, vou falar em nome da Escola de Gestão e Negócios, nem em nome do programa que eu coordeno, que é o de administração, mas falar em nome da Escola de Gestão e Negócios, estamos abertos para pensar tanto com financiamento público, e a Pri falou aí de alguma coisa de SUS, que talvez seja onde a gente ainda tenha maior expertise, mas por que não alguma forma de financiamento privado, né, para desenvolver isso, em que tenha mestrandos e doutorandos trabalhando junto. Até, assim, e eu estou trabalhando no nível micro colaborações, né, micro aproximações, uma iniciação científica, um projeto de pesquisa em que a gente possa pensar junto e desenvolver junto, até na lógica de, o Wagner tem um desafio lá que o time dele trouxe. Me chama, vamos aproveitar toda a expertise que eu tenho e os profissionais que tem, porque o que vem estudar, fazer mestrado, doutorado comigo, são profissionais de outras empresas, de outras áreas, de outros setores, e aí dá aquele match de informação cruzada que a gente fala em gestão do conhecimento, que a heterogeneidade gera inovação, né? Gera criatividade ou amplia, traz o problema para cá, dentro da medida do possível, traz a dor. Vamos deixar ela circular numa aula. Vamos fazer um projeto, vamos fazer uma imersão juntos para tratar essa dor, para tentar. Óbvio, gente, eu estou falando de uma lógica de gestão, né? Que é a área em que eu atuo. Então, as dores que podem ser discutidas, que podem ser idealizadas ali, que podem ser ampliadas. Mas certamente outras áreas também poderiam auxiliar de diferentes maneiras. E aí tem as formas mais tradicionais, né? A prestação de serviço, né? De algo já estabelecido. E aí o Silvio, né, coordena, aí tem os institutos tecnológicos da universidade, tem outras formas, né, de transferência de tecnologia, patentes, enfim, que são as mais, né? Mas só que lembrar que a minha experiência com o Grenoble foi marcante por isso. Eles, e como é que então que vocês se aproximam da universidade? Que, não, são tantos alunos fazendo iniciação científica, tipo, é verdade. E aí claro, tem uma cultura por trás disso tudo, óbvio, né? Não vamos, mas é para a gente pensar. Dá para começar simples também essa aproximação, essa troca. A Priscila está com a mão levantada, eu passo a palavra para a Priscila e depois eu vou para as duas observações que temos no chat. Então, só para trazer, né, Khadija, tu está dizendo das dores, aí eu só preciso comentar quando tu estava fazendo a tua fala inicial ali, no momento que a gente está desenhando, assim, o cliente, né, quem é o cliente do produto. E, nossa, esse foi um momento de muita reflexão, muita dor de cabeça. E, enfim, eu acho que só isso, e eventualmente em algum outro momento já dá uma live à parte, mas só para trazer quem é o cliente de um teste rápido.
Quem é o cliente? É a pessoa, é o médico, é o plano, é o Sistema Único de Saúde? Quem é? Porque a resposta certa, o Wagner ali dentro da Santa Casa, quem é o cliente? É o paciente que entra? O paciente entra ali, muitas vezes ele não tem escolha. Ele está sendo encaminhado para o teu hospital porque tu é uma referência. Então, quem é o teu cliente? É o teu médico? O teu médico, eventualmente, é o teu funcionário? É o teu gestor? De quem é a tomada de decisão? Então, acho que, enfim, acho que como tu trouxe ali, contexto de saúde, a gente tem dores que talvez não existam em outros lugares. O fluxo é muito complexo. Fora, a gente não abordou muito aqui mais detalhado, mas a gente tem todo o aspecto regulatório, que é uma coisa que bloqueia muito do desenvolvimento do que está se falando em saúde. A gente falou muito em dado em nuvem e tal, a gente não trouxe LGPD para a mesa, né? Então, assim, é uma dor de cabeça tremenda de todo mundo que está trabalhando com nuvem, né? Enfim, só mais provocações para a gente, em outros momentos, fazer outras conexões, mas eu acho que a gente tem muita coisa para trocar, porque realmente é difícil traçar coisas claras na saúde, porque são muitos os fluxos possíveis, são muitas os braços que a coisa pode ir, né? Perfeita colocação. Inclusive, é super difícil, assim, essa curva até uma aprovação de Anvisa, por exemplo, né? A gente já passou aqui por startups que tinham uma solução muito bacana, mas não tinha. E aí, como é que eu vou testar isso num paciente? Eu não consigo, não posso, sabe? Então, aí, talvez é para pesquisa clínica, mas aí tem todo o trâmite também, né, de aprovação no CEP, né? Vocês bem sabem, pesquisadoras, né? Como que isso é oneroso, né? E ninguém ensina a gente isso, né, Wagner? Não, não. É Se na aprende prática na mesmo. dor. Muito bem. Aqui nós temos o chat aqui. Primeiro, uma observação da Grace, CEO da Hawaii, agradecendo então as abordagens e o assunto tratado e parabenizando e agradecendo o Wagner e a Santa Casa pelo acolhimento da startup. Mas, puxando uma conversa final aqui, muito do que se discute em inovação hoje tem refletido em algumas novas fronteiras de debates. Para usar a expressão da Priscila, algumas delas caberiam até um webinar específico. Por exemplo, o envolvimento do usuário, que no contexto da saúde é essencial. Mas uma outra fronteira é a inovação digital. E aqui a pergunta vem nessa direção. Então, eu vou formular a pergunta com base no que está no chat. Gostaria de fazer uma nova rodada, né? Wagner, Priscila e Khadija. E aí, à medida que tecerem os seus comentários, já deixassem também uma mensagem final para que nós possamos nos encaminhar para o encerramento. Então, o Rodrigo Machado nos questiona que, diante do contexto do digital, a existência agora de uma LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a abordagem baseada em dados como a nova tendência, considerando esse contexto, né, quais as implicações para a inovação na área da saúde? Né? Quais são os possíveis caminhos e desafios para as organizações da saúde em uma cultura cada vez mais orientada para dados? Então, Wagner, a palavra está contigo. Perfeito. Esse é um tema super polêmico, na verdade, né? E bem complexo. Polêmico porque a gente está tratando sobre dados de paciente, ou seja, a gente não pode estar compartilhando com terceiros, né? E a gente já teve algumas soluções barradas em função disso, que eram fantásticas, tinham entregas surpreendentes, resultados legais pelo que nos apresentaram, mas a partir do momento que virou a chave na LGPD, para nós não podia mais servir, né? E aí, realmente, a gente tem uma gestão jurídica bem ríspida aqui dentro, né? E já tivemos várias descontinuidades em relação a isso. Sobre a relação de dados, né? Hoje é o principal foco, assim. Hoje se fala até em venda de dados, né?
pela riqueza que essa informação tem. E aí, quando a gente fala em dados também, a gente não pode esquecer que esse dado, ele vem do paciente, e ele tem que ser o maior detentor desse dado, né? E a Santa Casa, ela já vem convergindo muito nesse assunto, e a Priscila deve saber muito bem quando eu falo em minha saúde digital, não é, Pri? Então, alguns hospitais aqui já estão nessa frente de blockchain, que se chama, né? Que é um meio pelo qual se trocará esse tipo de informações de forma confidencial, né? Que seja codificado para que não vaze as informações desse paciente, mas que também a gente consiga empoderar esse paciente a partir do momento que ele tenha o seu histórico, né? E ele consiga levar esse histórico para qualquer ambiente hospitalar ou da saúde, enfim, que ele vá consultar, né? E por que que isso é importante? A gente acaba evitando aquela replicabilidade de exames que são totalmente desnecessários. Não tem por que ele fazer um exame aqui na Santa Casa e depois ele lá fazer um exame no Moinhos, ou ele lá fazer um exame no Ernesto, ou no Clínicas, enfim, se ele já fez e já tem esse diagnóstico, né? Então, isso falando em sistema único de saúde, a gente reduz custo com isso também de informações desnecessárias, né, que já se tem ali, né? E o paciente se empoderar sobre isso dá muito mais autonomia para ele poder também escolher o lugar que ele gostaria de ser atendido, né? E ter um diagnóstico talvez com mais qualidade por já ter esse histórico, enfim. Então, realmente a LGPD também é algo que a gente teve que se readaptar bastante aqui dentro, né? Sobre como a gente trataria esse tema, né? E não é fácil, é muito sensível esse dado, né? Pri? Então, sim, né? A minha saúde digital é um grupo assim fantástico, né? Eu diria assim transformador. É ligado ao Pacto Alegre e para quem não sabe, nasceu acho que em 2018. Nós na Unicinos em Porto Alegre sediávamos todos os encontros. Era um orgulho muito grande. Espero que essa pandemia vá embora de uma vez e a gente possa voltar a nos encontrar. E aí eu vou trazer uma palavra, tá, Wagner, para somar com tudo que tu está falando, que eu concordo em gênero, número e grau, que a gente discutia semana após semana no Minha Saúde Digital. Interoperabilidade. Para mim, o nó de muita... Para mim, a gente tem dois nós, tá? Um deles é uma frase que uma coorientanda que eu tinha aí da computação me trouxe, e me desculpem o jeito simples de falar, mas ela precisa ser falada desse jeito: garbage in, garbage out. No momento que um sistema é alimentado com lixo, só sai lixo dele. Então, se o registro de atendimento em saúde for lixo, o que, desculpem, a realidade muitas vezes muitas vezes os registros são mal feitos, muitas vezes eles não são padronizados, muitas vezes as informações clínicas não entram no sistema. A gente está falando aqui de Santa Casa, que é uma referência monstruosa, mas a gente tem hospitais próximos a nós, onde o prontuário é de papel. Como é que a gente vai pensar em sistema em nuvem com prontuário de papel? Tá? Isso existe, isso é real. Esses são nós, para a gente usar os dados em saúde. Registro, informações, todos os profissionais de saúde entenderem que eles têm que evoluir o paciente de uma maneira completa, de uma maneira adequada, para que isso um dia seja usado por alguém. Esse, para mim, é um outro nó. E o terceiro nó é aquela palavrinha que o pessoal adora dizer, que eu vivo dizendo, e é verdade mesmo. Os dados precisam ser interoperáveis. A tecnologia nos permite isso. O pessoal aí da computação, os APIs, enfim, vocês sabem fazer muito bem isso. Qual é os nossos problemas? Muito deles, na minha visão, comerciais. A gente tem poucos sistemas de dados em saúde. Eu não vou citar empresas aqui, não é o espaço, mas essas poucas dominam o mercado e elas decidem se os dados vão sair ou não do seu sistema, tá? E como o Wagner apresentou muito bem, o paciente não tem a dimensão que o dado é dele. Ele acha que o dado é do paciente, ele acha que o dado é do hospital, ele acha que o dado é de qualquer outro lugar, menos dele. Acho que no momento que a gente conseguir brigar para que os nossos registros tenham qualidade, brigar para que os nossos dados conversem entre os diversos locais de saúde que nós fomos atendidos, e a gente tiver a consciência, a gente fizer essa educação para o paciente, de que o dado é dele,
Gente, o resto, a tecnologia dá conta e tem milhares de coisas maravilhosas para vir pela frente. Mas eu acho que é muito mais uma questão de educação, uma questão de quebra de algumas barreiras comerciais, e aí a gente vai para frente. Lígia, para ti. Concordo em número, gênero e grau com o Wagner e com a Priscila aí, né? Não precisaria acrescentar nada, só vou retomar como que dado em muitos locais do mundo tem essa lógica do recurso, tem valor, né? Mas porque lá o indivíduo já entendeu que o dado é seu e ele faz com ele o que ele bem entender. E aí eu coloquei ali no chat, deixei meu e-mail, né, para a gente poder colaborar de alguma outra forma, quem se sentir à vontade para conversar. Mas também deixei ali o site da Saluscop Barcelona, em que eles fazem um pouco esse compartilhamento, mas também pelo bem comum, numa licença, naquela lógica da União Europeia de bens públicos digitais, eles também fazem a disponibilização para pesquisa clínica, né, dos dados acumulados ali. Então, claro, outra legislação, outra caminhada, e aí a gente discute as inseguranças jurídicas para fazer gestão da inovação, no Brasil especificamente, né? Mas tá aí, né? Tem algumas saídas do outro lado do oceano e desse lado um pouquinho mais ao norte também, para nos ajudar a pensar. Obrigada mais uma vez, Priscila, Wagner e Silvio, pelo convite. Muito bem. Pelo adiantado da hora, nós tínhamos previsto entre 1 hora e 1 hora e meia. Então, estamos bem dentro do prazo. O que nós fazemos ao final? Agradecemos. Agradecemos a todos que estão aqui no chat conosco, participando do webinar de modo síncrono. Agradeço aqueles que estão nos assistindo de modo assíncrono. Disponibilizando os nossos contatos, por favor, podem acionar a universidade, a Santa Casa, a Biosense, via Tecnocinos, a nossa incubadora Unitec. Estamos à disposição de todos para estreitarmos ou irmos além um pouco nesse bate-papo e, por que não, identificarmos oportunidades de cooperação mútua para pesquisa, para desenvolvimento e inovação, envolvendo a academia, empresas, as startups, né, como estamos percebendo aqui. Agradecer a Khadija, muito obrigado pela disponibilidade. Até logo mais, temos um outro compromisso. Hoje haverá o lançamento da 2ª edição do MBA em Ecossistemas de Inovação da Unicinos, programa conduzido e idealizado no âmbito da Aliança para a Inovação, envolvendo então a Unicinos, a PUC do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal. Então, todos serão muito bem-vindos nesse lançamento. Obrigado, Wagner, mais uma vez, pela parceria, que agora acaba se estreitando cada vez mais, né? Reforço aqui, a Unicinos constituiu, junto à Santa Casa, um hub de inovação para a saúde, orientado pela universidade. Isso é um aspecto importante. Outras organizações, instituições que pensem em inovação, precisem se conectar com outros atores, podem contar com a Unicinos, por meio da Unitec, para modelar um hub similar a esse e pensar a inovação. E, mais uma vez, Priscila, obrigado por estar conosco na incubadora, pela pesquisa que desenvolve, a parceria com os institutos tecnológicos e pela sua disponibilidade no webinar de hoje. Muito obrigado a todos e, com isso, encerramos mais este webinar da série Trilhas de Inovação. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigada também. Tchau. Obrigada pela troca, muito interessante. Valeu, obrigado, Pri. Valeu, Khadija. Tchau, gente. Obrigado, Silvio. Tchau, tchau.